A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Amém. Nós estamos aqui mais uma noite para meditar um pouco na palavra de Deus. E como de costume, hoje é nossa historinha bíblica do segundo semestre de trimestre de 2024. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje nós estamos um pouco atrasados. Nós vamos meditar aqui na lição número 6, as nossas armas espirituais. Aqui o nosso textual, porque as armas da nossa velhice não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, nessa noite, meus amados, nós vamos estar meditando aqui nessa noite, aprendendo um pouco, passeando um pouco na Bíblia, sobre as nossas armas espirituais. A arma de um crente. Qual é a arma que um crente deve usar? Pautado no Salmo 127, se o Senhor não guarda a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam os que deram. Então nós temos que ter nessa noite a confiança que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Onde Paulo diz que a nossa luta ela não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do mal que estão nas regiões celestes. Então nós já devemos atentar que as nossas armas, ela não tem que ser física, mas ela tem que ser espiritual. E nós vamos aqui nessa noite já mencionar o nosso texto, que está em Lucas capítulo de número 4, de 1 ao 4 e 16 ao 20. E nessa noite nós queremos mostrar e queremos também aprender aqui nessa noite. E o maior exemplo que nós vamos aprender aqui nessa noite não é com A nem com B, mas com o próprio Jesus. O maior ensinamento que nós podemos ter aqui nesse dia, nesta noite, neste momento, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nos deixou exemplo para ser seguido, para ser adotado. Ele deixou exemplos claros para que nós possamos também seguir o seu exemplo, seguir o seu caminho e preparar a nossa defesa, preparar a nossa defesa contra as potestades do mal, o reino das trevas. E para isso o Senhor, Ele guerreou contra o reino das trevas. Mas tem um detalhe aqui nessa noite: o Senhor guerreou, o Senhor venceu, mas através da palavra. E nós vamos meditar junto. E terminando ele, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ir.
e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que se estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda na sinagoga estavam fitos nele. Glória a Deus. Pronto. Aqui nessa noite nós vamos enfatizar o sentido que as armas do crente recebem na Escritura. Esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente e mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Eu vejo muitas pessoas inventando coisa hoje, nesse tempo presente, né? Para se proteger, né? Para se livrar. Eu vejo pessoas até trazendo um tipo de ritual, né? Para fechar o seu corpo, para guardar a sua casa, não é verdade? Pessoas estão levando algo para casa que é para guardar a sua casa, não é verdade? Só que eu quero dizer que quem guarda a tua casa é o Senhor. Quem guarda a tua vida é o Senhor. A palavra de Deus diz que, Colossenses 3:3, que a nossa vida ela está escondida no Senhor. Ela está escondida em Deus. Você entendeu? Então assim, é Deus que é o dono, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você entre também nesta caminhada e tenha essa convicção de quem guarda a tua vida é o Senhor, quem guarda os teus é o Senhor, quem te protege é Deus. E nós vamos ver aqui na Bíblia, na palavra que nós lemos, Jesus, após ser batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja. E qual foi a arma que Jesus usou para defender das astutas ciladas do diabo? Qual foi as armas que Jesus usou para refutar o plano satânico? Para jogar por terra e desclassificar o plano satânico, o plano de Satanás. Jesus usou simplesmente uma arma, a palavra. Aleluia. Porque ele já estava em jejum e oração. Então os três têm que andar juntos: a palavra, a oração e o jejum. Mas quando Satanás falava com Jesus, ele combatia com a palavra. Deus, e toda a palavra de Deus, está aí no Deuteronômio, tá? Então Jesus é um dos maiores conhecedores da palavra, porque ele é a palavra. Você entendeu? Então vamos lá. Então, nesta lição aqui, nós temos muitas coisas a passar e aprender com os nossos amados irmãos, juntamente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia e vai aprendendo aí como guerrear contra Satanás, contra o adversário. Eu vejo pessoas usando óleo ungido, passando óleo nos portais. Não adianta. Porque quem tem que estar lá é a presença do Senhor, é a presença de Deus, a presença
do Espírito, a presença de Jesus que tem que estar lá. Não é isso aí, meu querido, que vai proteger a tua casa, não, mas simplesmente o Senhor. Na nossa lição passada, para um cristão se defender, para um cristão ter um ministério de vitória, para ter um ministério sólido, ter um ministério firmado na verdade. A palavra de Deus diz que quando você é firmado na palavra, não é levado por qualquer vento de doutrina. Você não fica procurando coisa nova, fazendo coisa nova, um evangelho novo, um evangelho inovado. Você não fica inovando. Se essa igreja não tiver inovação, eu não vou ficar aqui. Toma cuidado, porque a maior inovação é a palavra de Deus. O maior movimento que você tem que ir atrás é a palavra de Deus. Cuidado com o inimigo, ele está cegando o entendimento de muito. Cuidado com o seu, não está sendo também prejudicado automaticamente pelos movimentos estranhos que o inimigo está implantando dentro das pessoas. Nós temos que vir na casa do Senhor para ouvir a palavra. Nós temos que vir aqui para adorar, agradecer ao Senhor. E nós vamos ver aqui nessa noite as armas do crente. As armas do crente de modelo geral. Podemos classificar as armas como instrumento de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são, aqui está falando de armas físicas, né? Está falando de arma física, que era a espada, a vara, a funda, caneleiras. Essas armas, eram usadas pelo exército antigo, bem como pelo exército de Israel, com uma diferença de que estas eram instadas a colocar a sua confiança no Senhor. Veja, aqui elas armas do exército, mas se você pegar aí o teu Salmo de número 20, verso 7, a Bíblia diz que uns confiam em carros, cavalos, em homens, tá? Mas nós cristãos, nós que servemos ao Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos em Deus. Nós somos um seguidor de Jesus. E nós fazemos aqui nessa noite imitação do Senhor. Eu te convido também a ser um imitador de Cristo. Quando aparecer um movimento estranho, você vai lá na Bíblia e fala assim: mas espera aí, aonde foi que Cristo fez isso? Aonde foi que os apóstolos fez isso? É para você pensar, para você refletir se tal movimento está correto. Que nessa noite, você que está me ouvindo, e todos os nossos amados irmãos, que você seja um crente bereano, aonde Paulo estava pregando, e eles queriam saber se Paulo estava pregando a verdade. Por que você não pega a Bíblia e analisa tais movimentos se está na Bíblia? Tais conduta, né? Se nova doutrina está na Bíblia, se um novo evangelho está na Bíblia. Eles faziam isso. E Paulo aprovou. Paulo diz: vocês são mais prudentes do que os Tessalônica, do que os irmãos de Tessalônica. Vocês são observadores. Vocês estão certos. Vocês não são fáceis de ser enganados. Eu convido a você a ler a Bíblia, a você se defender com a Bíblia, sabe? Vamos lá. A estratégia do inimigo. A
a estratégia do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas estranhas, demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do diabo, vosso adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Pronto. Quando se fala de mentira, ele é o pai. Ele é mentiroso, nunca se viu uma verdade. E tem muitas pessoas seguindo o nosso adversário, Satanás, o acusador das nossas vidas, das nossas almas. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Aí no livro do profeta Oséias, o Senhor diz que o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Se você buscar o conhecimento, se nós buscamos o conhecimento, a nossa vida seria outra. Mas vamos ler alguns versículos aqui da palavra. Aqui em Mateus 13, a palavra de Deus, 13, 19, quando ele fala que ele rouba, é quando você prega, quando você anuncia, quando você ensina, aí vem o inimigo e diz: não, vamos para tal igreja que tem um movimento, não tem a batida do tambor, quando o tambor bate, o profeta começa a profetizar. E às vezes as pessoas acabam deixando levar por vento de doutrina. Sabe qual é interessante? Jesus vai falar aqui, e nós vamos ver aqui, a importância da palavra de Deus. Deixa eu ver um verso da palavra de Deus aqui para vocês. Abra sua Bíblia aí, Diácono. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Em Timóteo. E eu vou ler aqui um verso da palavra de Deus. Irmãos, hoje é culto de ensino. Hoje nós temos todo o tempo. Você pega a sua Bíblia aí também e junte-se a nós para meditar na palavra. Tá? Para meditar na palavra. Veja só o que foi que o Senhor Jesus disse quando ele estava pregando. Eu quero mostrar para você a importância que Jesus tinha com a palavra, o sentimento que Jesus tinha e a comprovação do próprio Jesus ser enviado por Deus através da sua palavra. Veja, no capítulo 11 de Lucas, no verso 27 e 28, diz assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurado
Você vê aqui uma declaração de uma pessoa que chama Jesus, da mãe de Jesus, o ventre que te trouxe, os seios que tu amamentaste, como bem-aventurados. Veja só a resposta de Jesus no 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. O Senhor está falando aqui que o maior bem-aventurado é quem ouve e guarda, pratica a palavra de Deus. Porque em Tiago diz que Satanás, ele crê tanto que ele estremece. Ele põe segunda, mas ele não obedece. Ele é astuto, ele é mentiroso, assassino, enganador. É que nós vimos aqui. Não é aí, irmão Antônio? 1 Timóteo 4:1. Timóteo aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Aqui em Lucas 22:3, aqui Satanás entrou em Judas e ele saiu dali da mesa para quê? Para trair. Porque é uma característica de Satanás, trair. Aqui em Atos, capítulo 5, verso 3, aqui é aquela passagem de Ananias e Safira, onde eles mentiram. E quando Pedro pergunta sobre a verdade, ele fala assim: tu não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito. Aí quando você vai em João, capítulo 8, verso 44, Jesus vai dizer assim: ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou em verdade. Quando ele fala de mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Toda mentira vem de Satanás. Todo engano é do Satanás. Não adianta, não tem outra palavra. Para nós colocar aqui. Ou senão você tem que rasgar a Bíblia. Você tem que mudar alguns versos da Bíblia. Às vezes a pessoa questiona: o irmão, o pastor, o pregador, o professor fala muito do diabo, porque a Bíblia fala no diabo. E sabe quem mais fala no diabo na Bíblia? Jesus. Foi Jesus que mais falou no diabo, foi Jesus. E falou para você se afastar, não para você chegar perto, para você ser amigo dele, andar de mão dadas. Jesus pediu para nós andar de mão dadas com ele, com a palavra. Né, irmão? E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Pronto. Aqui é uma advertência de Paulo para se despertar contra as astutas ciladas do diabo, contra os dados inflamados do diabo. Sabe? Lê aí no 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas do demônio, pela hipocrisia de homens que falaram mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como é aí, Diabo Antônio? Doutrina de homem? Doutrina demoníaca? Mentira, homens que estão inventando. Aí muitas pessoas estão seguindo homens mentirosos, homens que não são dignos de estar aí na frente de uma obra. Aí estão seguindo porque o camarada lá, ele faz um movimento. Só obra de engano, doutrina de demônio. A Bíblia está falando isso. Se não tiver base bíblica, aonde foi que tu arrumou esse movimento, rapaz? Aonde foi? Fala para mim. Me mostra aí. Ainda fala mais aqui, ó. Hã?
desejos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar a ideia deles com ações de graça. Até proibir o próprio casamento, está falando aqui na Bíblia que o homem vai fazer isso. Ele já está fazendo, né? Pronto! Sabe o que eu aprendo aí? Eu quero que você aprenda também. Pegue sua Bíblia aí. Vai em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, você vai ver as doutrinas do demônio. É pessoas permitindo casar não sei quantas vezes, é livres, aí casando e descasando, e não sei das quantas, e pessoas ainda seguindo. Ei, sabe o que Apocalipse diz? Sai dela, povo meu, a grande Babilônia, que faz as nações se prostituir. Aí, sabe o que o livro de Jó diz? Que estão bebendo iniquidade como água do pote. Toma cuidado. Toma cuidado, meus queridos. Toma cuidado com essas falsas doutrinas. Que é pessoas de todo jeito, pessoas que não honram o compromisso do casamento, é a favor da separação, a favor disso, a favor daquilo, e não sei o que das quantas. Tome cuidado. Vamos lá. O chefe de toda a força do mal. Certo. O apóstolo... Só que, peraí, irmão. Só que é o seguinte, você vê que Paulo advertindo sobre os laços do diabo, os laços que ele pode pegar o crente. Paulo está falando que depois da minha partida, surgirão lobos devoradores, se apostatarão da fé, pessoas que seguiram doutrina de demônio, inventando doutrina de demônio para chamar a atenção do povo, né? Fazendo cultos atrativos para chamar a atenção do povo, criando culto para determinadas classes, né? Fazendo classificações de irmãos. A palavra de Deus ela não mostra classificação de irmãos, separação, divisão. Eu tenho que preparar um sermão hoje para determinado grupo. Não, fulano vai, ciclano vai, beltrano vai. Eu tenho que preparar um culto diferente para eu não machucar as pessoas, para não. Rapaz, se tu se machucou, se tu se sentiu ofendido pela palavra de Deus, tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que não aceita a correção, tu não é feito, tu é bastardo, tu é adotado, tu não é de casa, tu está na casa, mas tu não é da casa. É isso que a Bíblia diz. Não tem meio termo não, meu querido. Você pode fazer seu movimentozinho aí, enganando o povo. Você pode enganar o povo, você pode enganar a Assembleia, você pode enganar a humanidade, mas tu não engana Deus não, rapaz. Que é isso? A gente vê agora evangelho para todos os gostos. Eu vou estar aqui, eu vou para tal que eu posso tal. Eu não vou ficar aqui nessa igreja porque eu tenho que casar. E essa igreja aqui exige um casar. Vê se a Bíblia te aprova. Vê se a Bíblia aprova essas atitudes desses líderes. Vem aí, me mostra aí na Bíblia, onde tem essa aprovação, evangelho para todos os gostos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, corta juntas e medulas e até a divisão da alma. Então assim, não tem o meu termo. Vamos lá, irmão Antônio. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo punha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de
o Deus do século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e apostatados. Pronto. Agora eu quero que o senhor abra aí 2 versículos. Abra Efésios 2:2, 2 Coríntios 4:4. Eu vou abrir Romanos capítulo 13, verso 12. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Aleluia, glória a Deus. Pronto. Paulo está falando que em outros tempos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Nós andávamos fazendo a vontade das trevas, não é verdade? E seguindo o príncipe da potestade do ar, o príncipe desse século. Né? Então, o que Paulo nos deixa sobre Satanás? Ele fala que, Paulo fala que, Pedro diz lá na sua carta, no capítulo 5, verso 8, que ele está ao nosso derredor, né? Procurando algo para tragar. Paulo diz que ele quis voltar à Tessalônica, mas eles foram impedidos pelo poder satânico. Mas sabe o que é esse poder? É pessoas que são usadas por Satanás. Pessoas que impediram que Paulo chegasse até lá. Você entendeu? Então ele está falando aqui da força e do poder das trevas que está sobre o mundo, que está sobre esse sistema mudando das coisas que pertencem ao mundo. Aqui em Romanos capítulo 13, verso 12, a palavra de Deus ela diz assim, ó. Vai alta noite e vem chegar o dia, e deixamos, pois das obras das trevas, revestimos luz das armas da luz. O que é que eu aprendo aqui? Eu quero que você entenda também que nós devemos sempre buscar as obras da luz, que nós devemos sempre buscar a presença do Senhor, ser um seguidor de Cristo, ser um exemplo de Cristo, seguir o exemplo de Cristo, ser parecido com Cristo. Sabe como é que os irmãos, os primeiros cristãos foram chamados cristãos? Não é hierarquia. Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Eles faziam coisas que só o Senhor tinha feito. Por isso que eles foram chamados de cristãos. Porque eles pareciam com Cristo. Nós temos que ter essa marca da promessa, essa marca do sangue de Jesus. O inimigo e o acusador da minha e da tua alma, ele tem que ver e tem que entender que nós não pertencemos mais a este mundo. Vai, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto. Paulo está falando aqui que o Deus desse século, cegou o entendimento de muito. Veja, e é verdade. E cegou também muitos que se apostataram, saíram da presença de Jesus, não quer voltar para a casa do Senhor, tá? É verdade. E continua cegando, e as pessoas trazendo uma nova doutrina, e a gente não sabe.
crescer pela palavra, meu irmão. Se lá na tua igreja não tem ensinamento da palavra, procura uma igreja que tem. Procura uma igreja para você aprender a palavra, para você meditar, ter a reunião do ensino da palavra. As 3 armas espirituais do cristão. Irmão. As 3 armas espirituais do cristão: a palavra de Deus, o jejum, para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistirmos às influências malignas, às armadilhas. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está escrito, meus queridos? Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus conhecia a palavra. Jesus combateu o inimigo, estudar a palavra. Você não procurou saber se a pessoa que está querendo tirar do caminho do Senhor, ela está correta? Porque você não meditou na palavra? Aí você vai ver Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Aí fala assim, e no 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. Vai vendo? E lhe disse, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Você está falando. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, é pela palavra. Está lá no Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Deus sabe o quê? Falsos mestres, doutrina de demônios, obra de engano, obra de mentira, sabe? Segue esse pessoal aí. Ele pode vir aqui na terça-feira quando está ensinando aqui. Quando está pregando a palavra, ensinando o verdadeiro evangelho, que não tem curva, o evangelho que não faz curva, o evangelho que não tem arrudeio, mas é o evangelho que doutrina, é o evangelho que exorta. Há um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Há um homem prudente que fez uma casa sobre a rocha. Aí veio tempestade, aí os rios transbordaram, aí soprou os ventos. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu quero que você aprenda também. É que quando você tem objetivo, a palavra de Deus, quando você tem prioridade, a palavra, aí vai soprar vento, vai passar tempestade. Mas não. Quando você está seguindo uma doutrina de demônio, uma doutrina de homem, aí você desiste fácil, aí você blasfema fácil, aí você duvida fácil. Você fala, Deus não está me vendo, Deus não me ama. Eu não posso passar por luta. Na terra, a minha pregação vai ser voltada pela palavra. Tudo se formou por ele, nada por ele, a não ser por ele não se fez. Tudo por ele se fez, porque para ele, por ele, é toda a honra e toda a glória. É o dono da palavra, é a inspiração da palavra. A oração aliada ao estudo da palavra. Pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda,
nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Vai ver que nós vamos relatar aqui, onde Jesus saiu várias vezes para o tempo reservado para orar. Nós vivemos um tempo difícil para a oração. Um tempo que as pessoas não estão querendo orar mais, mas buscam em clamar no meio-dia, de manhã, cedo, tarde. E assim nós temos que fazer. Não é aí, Tiago Antônio? Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, 18. orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Está vendo aí? O salmista está falando que ele ora de manhã, de tarde, e o Senhor se inclina, e escuta, e ouve e responde a oração. Você tem que fazer assim também, nós temos que fazer assim também. Buscar o Senhor. Paulo, ele diz, para orar em todo o tempo, com súplica, oração, entendeu? Tudo em ação, de graça ao Senhor. Vamos aí, irmão. Então, número 3, o jejum. O jejum aliado à palavra de Deus e à oração. A prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente. Durante a jornada para o céu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse hábito é usado no contexto de buscar ter uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. Tem um valor glorioso para a vida do crente, guia a ter mais intimidade com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui em Mateus, capítulo de número 9, verso 14, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Meu Deus. Aqui é os discípulos de João Batista fazendo um questionamento para Jesus, dizendo: nós jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam. Mas Jesus ele vai deixar um exemplo aqui para nós sobre o jejum, sobre a oração. Ele já deu um exemplo aqui sobre a palavra, que ele combateu as tentações no deserto contra Satanás com a palavra, e que você também nessa noite você aprenda a combater a Satanás é com a palavra. Se defenda dele com a palavra. Aí eu estava num determinado lugar aí, as pessoas querendo manifestar uma entidade lá, e as pessoas querem expulsar o demônio com o óleo ungido. Me mostra na Bíblia aonde o óleo ungido é para expulsar demônio. Isso é falsa doutrina, irmãos. Isso é doutrina de homem. Viu? O óleo ungido não é para expulsar demônio. Que isso? Expulsa, é no nome de Jesus, é da palavra. É no nome de Jesus. Que é isso? Aí Jesus, e respondeu-lhe Jesus: por acaso está triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesse dia há de jejuar. Então Jesus está falando aqui: esses camaradas aqui estão comigo,
Eles estão com noivo. Mas um dia o noivo será tirado e eles vão ter que jejuar. E nós vamos ver aqui em Atos, na igreja primitiva, que eles jejuavam. Mas eu vejo pessoas fazendo um jejum aí de todo jeito, jejum do seu jeito. Não é do seu jeito não. É do jeito que a Bíblia manda, tá? Vamos lá. Vamos ver alguns versículos aqui. Vamos ler aqui. Aqui nós vimos em Mateus 4, né? Que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aqui em Deuteronômio, irmãos, capítulo 34, verso 28, aqui a Bíblia vai falar de Moisés. Quando Moisés foi para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele não bebeu água nem comeu pão. Aqui em Deuteronômio, capítulo 9, verso 9, fala a mesma coisa. E durante 40 dias fiquei lá no monte, orando, jejuando, sem comer pão e sem beber água, e o Senhor me deu as pedras com 10 palavras. Então você quer a resposta? Medite na palavra, tá? Oração e jejum. São as 3 armas poderosas. Quer combater Satanás? Com a palavra, aprenda a palavra. Aprenda a palavra. Hoje eu estava com um amigo meu e ele falou um trecho muito interessante da Bíblia. As pessoas falam assim, tudo que é bom vem de Deus. E ele citou um exemplo quando Moisés fez alguns sinais aí, jogando bastão, jogando cajado, transformando em cobra. Os feiticeiros vieram também, jogaram também, transformou em cobra. Mas veja, os dois eram bons? Não, só um era bom. Só da parte de Moisés. Os outros eram tudo mentira. Que a cobra de Moisés vai, comia as outras. Entendeu? Por isso é bom você estar engraçado na palavra. Aí, aqui no capítulo 9 de Mateus, você vê Jesus falando explicitamente que os discípulos iriam também fazer o mesmo, né? Depois da sua partida. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando a orientação divina para o envio de obreiro. Aqui foi quando Paulo e Barnabé foi separado através de oração e jejum. Ele foi separado para uma missão, ele foi separado para evangelizar lá na igreja de Antioquia, tá? Então é necessário a oração, o jejum, a meditação na palavra, tá? Agora, leia aí, irmão, 2 Coríntios capítulo 6, verso 5. Nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. 2 Coríntios. Pronto. Paulo está falando que Paulo jejuava, tá? E aqui no capítulo 11, verso 27, ele diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigília. Foi aqui que você leu? É. Não, mostrei. 6. Capítulo 6, verso 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Oh.
Pronto, isso mesmo. Então Paulo está deixando bem claro aqui que Paulo jejuava. Paulo deixou esse ensinamento e nós devemos fazer também, sabe? Agora não é um jejum de qualquer jeito não, sabe? Não é do seu jeito não. O jejum tem que ter base bíblica, o jejum tem que ter oração, tem que ter consagração, senão você vai passar fome, simplesmente. Algumas pessoas estão jejuando, eu estou no jejum só de água, Jesus fala em Mateus, quando você for jejuar, lava o rosto e perfume, para ninguém ver que você está triste. Isso era o costume dos fariseus. Jejuar e dizer que estava jejuando. Aí eles ficam lá no rosto, ficava triste, se vestia de pano de saco, se misturava de cinza. Aí de onde a pessoa viu, ó, está jejuando. Isso não é jejum, tá? O jejum é entre você e Deus. Pelo que você tira de oração, que você tira, que você se separa do mundo e se conecta ao trono do Altíssimo. Porque às vezes o jejum não tem resultado. Por causa disso aí, está fazendo errado. Vamos já para o encerramento. Nós estamos mais de horas aqui já. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Nós vamos ver alguns feitos do Senhor, alguns ensinamentos do Senhor aqui, e nós vamos finalizar, tá? Leia aí, Gabriel. Vencendo o diabo com a palavra. Há dois episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu a palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do próprio profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido, mas enriquecido a muitos como nada tendo e possuído tudo. Aleluia, glória a Deus. Nosso Senhor deixou claro que nesse episódio que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida, na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Pronto. Agora vamos aqui. Quando Jesus chega no templo, Jesus ele pega o livro de quem? Do profeta Isaías. Ele é onde? Em 61. Esse aqui já tem esse problema. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, eu quero dizer para vocês, para nós aqui, que Jesus ele não chegou já dizendo, não, eu sou o Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu sou o cara, não é assim? Eu sou profeta, quem era profeta? Mas ele não chegou fazendo milagre, já fazendo o morto ressuscitar. Ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então a prioridade de Jesus era a palavra, irmãos. E você vai ver que quando Jesus estava ensinando, ele estava curando, ele estava batizando, ele estava consolando.
Esse exemplo que eu estou seguindo aqui é de Jesus. Vamos ver aí, verso 17. A cura de um paralítico. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Repete de novo só o último verso aí. O que estava sobre ele para curar? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A Bíblia começa dizendo que ele estava ensinando. E a virtude do Espírito estava sobre ele para curar, expulsar demônio. Ele expulsava com a palavra. Você entendeu? Ele repreendia os demônios e os demônios obedeciam. E saía através da palavra. Aonde está pregando uma palavra genuína, uma palavra da verdade, demônio não resiste não. Ele não resiste. Ouvir uma palavra de exortação que bate contra o pecado. Aí em Efésios 6, 17. Vai, exatamente, como eu encerrar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, a espada do Espírito é o quê? Repete aí, meu irmão, repete aí. A espada do Espírito, que é o capacete de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa aqui é a principal arma do crente, a principal arma do cristão. Não é uma arma física, mas a espada do Espírito Santo, aquela que esmiuça, aquela que corta, aquela que corrige, aquela que ensina. É essa a arma do cristão. Agora está aí, então, o cristão Nutella, usando amuleto, levando não sei o que, colocando na porta, colocando não sei o que na porta, vou botar no quarto para espantar. Espantar o quê? Você tem que fazer Nicodemo, nascer de novo. Que é isso? Vamos, irmão, vem aí, vivendo em oração. Vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nós dediquemos a prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Glória a Deus. Pronto. Agora nós vamos ver alguns versículos. Abra a sua Bíblia aí, Diácono. Lucas, no mesmo capítulo que você estava aí. Lucas 5, 16. Coloca 16, depois você vai para 6, 12. Lucas 6, 12. Lucas 5, 16? 5, 16. No mesmo capítulo que você estava aí. Eu vou ler aqui o 17. João 17, verso 9, que diz assim, ó. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Então aqui Jesus está falando aqui que ele orava e rogava por aqueles que Deus tinha dado e confiado para ele. Entendeu? Você vai ver que Jesus orando. E aqui no verso de número 20 ao 22, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da palavra. Creio em Jesus por intermédio
como nós somos. Leio Lucas 5,16. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite de oração a Deus. Ele subiu o monte para orar e passou a noite de oração a Deus. Leia aí o capítulo 6, verso 12. Então, o 6,12 é esse. E aconteceu que naqueles dias. Você emendou. Emendou. Ok. Então leia aí para mim. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 32. Lucas 22, 31 e 32. Amém. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pronto. Meu 31, 32? 22, 31, 32. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar contigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pronto. Aqui Jesus ele fez uma oração com Pedro. Satanás queria cirandar Pedro, queria peneirar, mas o Senhor rogou, o Senhor pediu e não deixou que Satanás fizesse bagunça. Mesmo assim, quando você está em oração, Satanás jamais vai fazer bagunça na sua casa, jamais vai fazer bagunça no seu ministério. Quando você vê alguém orando, ora junto, ora pelaquela pessoa para Deus fortalecer cada vez mais. Não critique não. Jesus aí, a Bíblia diz lá no 6,12, que ele ficou a noite inteira em oração ao Senhor. Na noite que ele foi traído, quando ele saiu da mesa, ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Foi lá para o Getsêmani. Chegou lá e ele afastou dos discípulos, Tiago, Pedro e João, e orava. A Bíblia diz que ele orava, clamava ao Senhor. Você vai ver o salmista Davi clamando de manhã, de tarde e de noite. Então clame também. Isso é uma das armas poderosas, segunda arma poderosa. A palavra de Deus é aprender a oração e o jejum. Você vai ver que Jesus jejuou, Jesus orou, Paulo jejuou, Paulo também orou. Então também nós vimos também a orar também. Aqui nós finalizamos aqui, nós já falamos tudo aqui. Vivendo em jejum, além de meditar a palavra e perseverar na oração, o Senhor Jesus jejuava. Aqui nós já vamos repetir já. Aqui o começo da palavra que nós lemos, aqui em Lucas, aqui onde Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Então aqui você vai ver Jesus jejuando, você vai ver Moisés jejuando, você vai ver aqui a sua ficando 40 dias também, sustentado naquele pão, que você seja sustentado também pelo poder da oração, seja fortificado pela palavra de Deus, que você tenha as armas da levice, as armas da fé, que tenha as armas da perseverança, mas persevere na palavra. Jesus fala contigo nessa noite, que você é bem-aventurado, aquele que ouve a palavra e guarda e pratica, é bem-aventurado. Amém? Glória a Deus. Então eu quero deixar um recadinho aqui importantíssimo para vocês, antes de terminar aqui, que toda terça-feira nós estamos aqui. Você que deseja aprender a palavra de
Deus, você que quer meditar na palavra de Deus, venha conosco, venha aprender a palavra de Deus. Nós estamos aqui com essa revistinha, estamos terminando ela, mas nós vamos dar continuidade. Nós já temos 3 anos de estudo aqui, toda terça-feira. Nós não deixamos um só dia sem um estudo aqui. Nós vamos estar transmitindo também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, futuramente pelo site da igreja. Futuramente nós vamos estar também no canal do YouTube. Vamos transmitir por lá também, tá bom? E vai ser uma bênção. Tudo para o reino de Deus. É necessário que ele cresça e que nós nos diminuímos. Mas vem para cá, vem aprender a palavra, vem meditar na palavra, vem ter essa arma para ter a defesa contra o inimigo, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.